Olá, tudo bem? Aguardamos que vocês que vieram para esta aula estejam prontos para aprenderem e descobrirem os valores importantes da Bíblia Sagrada, especialmente na matéria que nós vamos ministrar nesse instante. A minha matéria, vou falar sobre símbolos, que trata-se sobre o tabernáculo. Tabernáculo ou uma tenda móvel. O tabernáculo foi exatamente um templo móvel que Deus determinou para Moisés, que Moisés fizesse isso no deserto, para que o povo de Israel pudesse congregar e servir a Deus naquela tenda. Essa tenda, ela recebe o nome de tabernáculo, de tenda, e era o lugar onde Deus se manifestava para poder falar com o seu povo. Quando nós lemos no texto sagrado, no livro de Êxodo, no capítulo de número 25, versículo 8, Deus realmente ele disse para Moisés que fizesse realmente um santuário para eles, para que ele pudesse então manifestar-se ao seu povo. O tabernáculo era exatamente uma tenda tão importante, tão gloriosa, como você vai ver agora no slide, esse tabernáculo. Você está vendo isto aí? Foi construído realmente em pleno deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito. O tabernáculo tinha uma medida de 100 côvados por 50 côvados, 100 de comprimento e 50 de largura. Ele era então dividido em 3 partes importantes. A parte chamada o átrio, onde o povo vinha e ficava ali, e os sacerdotes ali ofereciam sacrifícios. Depois o lugar santo e o lugar santíssimo, que é a parte do tabernáculo. No átrio do tabernáculo encontrava-se uma pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos. Também encontrava ali um altar de bronze. Nesse altar de bronze era onde eram oferecidos sacrifícios que cada dia, cada momento, as pessoas vinham para oferecerem sacrifícios ali em prol de Deus perdoar os seus pecados. Deus lhes dá a bênção, a misericórdia e o poder. Quando você lê no Evangelho de João, ele fala exatamente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E já simbolizava lá no tabernáculo, aqueles cordeiros que eram apresentados, simbolizavam a pessoa de Cristo que seria apresentado como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então lá nesse tabernáculo, as pessoas vinham, traziam seus animais, traziam cabritos, traziam ovelhas, traziam ali novilhos, para que fossem oferecidos. Os sacerdotes pegavam esses animais, matavam esses animais e ali então eram oferecidos em sacrifícios, para que o pecado do povo fosse realmente perdoado. E eles faziam uma festa muito grande em volta do tabernáculo. Aí, nesse átrio, os sacerdotes, eles depois que faziam sacrifícios, eles tinham que se lavarem, vestir vestes brancas, uma mitra branca, para poder entrar no lugar santo, que era dividido a parte do lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, quando eles ali entravam, eles encontravam então uma mesa, que era a mesa dos pães da propiciação. E depois dessa mesa dos pães da propiciação, tinha ali também um castiçal de ouro, estava ali também, junto ali, um altar, que era o altar também do incenso, que estavam ali naqueles lugares. E os sacerdotes entravam ali, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, e ali eles sentiam a presença de Deus. No lugar santíssimo, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, que era então o dia da expiação. No dia da expiação, eles entravam ali para oferecer o sacrifício. Porém, antes eles ofereciam sacrifício por si próprio. Você vai ver agora, realmente no slide, essa questão, quando eles entravam ali nesse lugar santo. Agora vamos lá, com respeito como que eles construíram esse tabernáculo. Deus havia pedido que Moisés construísse o tabernáculo. Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés, dizendo para Moisés que, conforme Moisés tinha visto lá no monte, ele deveria construir o tabernáculo naquele modelo, não podia fugir daquela planta do tabernáculo. E que Moisés pedisse ao povo que o povo trouxesse então donativos para poder construir o tabernáculo. O povo levou ouro,
prata, tecidos, levaram tábuas, madeira, tudo para poder construir o tabernáculo. Aí foram trabalhando, construíram. Deus escolheu homens capazes para construir esse tabernáculo. E quando Deus escolhe homens, Deus escolheu Moisés, Bezaliel e toda a tribo de Levi que trabalhava para construir o tabernáculo. Então o tabernáculo foi construído de uma maneira tão importante e tão gloriosa. A presença de Deus era real. Quando você lê em Êxodo, desde o capítulo 25, e você vai lendo até o capítulo final de Êxodo, você vai encontrar toda essa construção, você vai encontrar toda essa dinâmica dessa construção tão importante que foi feita do tabernáculo. Então, esse tabernáculo, ele já tinha uma tipologia que figurava a sombra das coisas celestes, conforme nós lemos lá em Hebreus, capítulo 8 e versículo 5. Então, exatamente era a sombra das coisas celestiais que estavam ali nesse tabernáculo. Ele apontava para um futuro. Você, creio que está me entendendo, que está observando que o tabernáculo apontava para um futuro. Era a antiga aliança. Ali estava o altar de bronze, ali estava a pia de bronze, ali estava o candelabro, a mesa dos pães da propiciação, o altar do incenso e o propiciatório que ficava no lugar santíssimo. Vejam que tudo isso é uma simbologia, ou quer dizer, uma realidade que aponta para uma simbologia. Isto, a antiga aliança, ela se prendia exatamente dentro disto. Deus queria que o seu povo seguisse uma normativa religiosa devida para servir a Deus no deserto. Foram 40 anos no deserto. O povo havia saído do Egito, onde não podiam fazer os seus sacrifícios a Deus e oferecer algo importante, mas agora no deserto, Deus prepara esse ambiente, para que nesse ambiente o povo pudesse então levar à frente a adoração, a glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos essa antiga aliança, ela também apresenta para a nova aliança. A nova aliança, que ela então foi consumada na cruz de Cristo. Cristo, ele levou a cruz pesada, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, nossas angústias. Na cruz de Cristo, nós encontramos o centro exatamente de uma nova aliança. Cristo veio para poder criar e fazer uma nova aliança. A aliança que ele fez trata-se exatamente dessa aliança da graça, do poder de Deus, da bênção de Deus para as nossas vidas. Aí, quando nós lemos na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, fazendo exatamente uma aliança. Porque Deus queria uma nova aliança com o seu povo. Mas voltamos ao tabernáculo, voltamos lá. Nesse tabernáculo que foi feito, ali estavam as cores que foram colocadas, ali estavam então as cortinas que foram colocadas. As cores do tabernáculo, por exemplo, púrpura. Tinha a cor de púrpura. A púrpura, ela falava da realeza de Cristo, apresentar Cristo como sendo o rei, como o real. Então veja que ela aponta para um futuro. Nós, quando lemos a respeito de púrpura, nós podemos encontrar lá no Evangelho de Marcos, falando de Jesus, que ele estava ali e padecendo, que ele sofreu, ou no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, encontramos ali Cristo como rei, ele real, ele estava ali como rei no Evangelho de Mateus. Cristo apresenta-se como rei. Aí, púrpura, então, essa cor real. Depois, carmesim, fala exatamente do sacrifício de Cristo. Sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele foi sacrificado por nós. Aí Marcos, ele escreve Cristo como servo. Depois a cor branca. Lucas então apresenta o Evangelho do Filho do Homem, que fala exatamente que Cristo ele veio como a bênção, como a luz, a graça, as virtudes e a misericórdia para nossas vidas. Depois nós encontramos o azul, que fala da divindade de Cristo. Então João apresenta Cristo como Filho de Deus. Aí nós vamos ver as portas do tabernáculo. Você vai ver agora as portas do tabernáculo, nesse slide que você está vendo, vamos apresentar as portas do tabernáculo.
A porta do tabernáculo também apresentava para o Senhor Jesus, o qual ele disse lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá no capítulo 10 ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Cristo realmente é a porta gloriosa, a porta que nos leva aos céus. Cristo é a porta, e essa porta tão importante que é o Senhor Jesus Cristo. Então fala do tabernáculo. O átrio, então, ele apresenta como a chamada para o caminho, quando Jesus disse, eu sou o caminho. E quando nós vemos o lugar santo, Jesus disse, vinde a mim, porque ele é santo. E quando nós falamos do lugar santíssimo, está mostrando Jesus, quando ele mostra então o caminho da comunhão, do caminho tão importante de uma comunhão que leva à glória celestial. Então, por isso, você que está participando desta aula, entenda exatamente lá no capítulo 14 de João, lá no versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As pessoas lá no deserto que queriam ter um contato com Deus, teriam que ir ao tabernáculo. Ele que está ali, um tabernáculo, onde eles tinham contato com Deus. Deus se manifestava ali através da sua glória, através do seu poder, e na nuvem onde cobria o tabernáculo, o Senhor estava ali. Agora, esse tabernáculo, ele era coberto de peles de animais marinhos. Se você ler lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, fala de Jesus esvaziando de si mesmo. Jesus esvaziando de si próprio, para poder então dar-nos a sua misericórdia, o seu amor. Quando ali esses animais eram mortos e com as suas peles cobriam exatamente o tabernáculo. Tinha que morrer o animal, tinha que morrer para poder as suas peles cobrirem o tabernáculo. Cristo também, ele como servo, ele se humilhou e foi até a morte de cruz. Teve que morrer para exatamente nos dar essa graça, essa bondade. Eram peles de animais marinhos, peles de carneiro, pelos de cabra, tudo isso envolvia o tabernáculo. E também linho fino, que fala da glorificação do Senhor Jesus Cristo. Então, linho fino fala dessa glorificação. Agora, dentro desse tabernáculo tinha vários móveis. Nós citamos agora há pouco com respeito aos móveis que estavam no tabernáculo. É isso que você está vendo agora, que você está observando aqui nesse slide. Você está observando agora exatamente os móveis do tabernáculo. O altar de bronze, que ficava no pátio, a pia de bronze, o altar de ouro, o candelabro, a mesa dos pães da propiciação e a arca e o propiciatório. Quando se fala do altar de bronze, fala de Cristo, o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29, está dizendo que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado. Então, o altar de bronze, onde eram sacrificados os animais. Cristo foi sacrificado por nós. A pia de bronze fala também de Cristo, o purificador da igreja, o purificador dos seus servos, conforme Efésios capítulo 5, versículo de número 26 a 27, você pode abrir a sua Bíblia para ler exatamente esse texto. Então, ele é o que nos purifica, Cristo é o que nos purifica, ele nos dá a sua purificação. O sacerdote tinha que chegar na pia de bronze, se lavar, ele tinha que então lavar as suas mãos, lavar os seus pés, se vestir bem para poder entrar no lugar santo, para oferecer o sacrifício. Aí o altar de ouro apresenta como Cristo, ele sendo o intercessor, o salvador da humanidade, conforme está lá em Romanos, capítulo de número 8 e verso 34. Ele é o que intercede por nós. Então ninguém pode nos separar desse amor, porque é Cristo quem cuida de nós. É Cristo quem cuida das nossas vidas. Aí depois, quando entrava no lugar santo, encontrar a mesa dos pães da propiciação, que Cristo é o pão da vida. Ele disse no Evangelho de João, lá no capítulo 6, eu sou o pão da vida. Ele é o pão glorioso. Ele é o pão que desceu do céu. Ele disse, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que comer o pão que eu der, esse jamais morrerá, terá a vida eterna. Então Cristo, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então os pães que estavam lá na mesa da propiciação apontavam para Cristo. Também naquela mesa estavam 12 pães
que era o símbolo das 12 tribos de Israel. Cada tribo, no seu turno, então cada pão representava então uma das tribos de Israel. Aí, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, ou seja, o lugar santíssimo. Ao entrar no lugar santíssimo, ele encontrava a Arca da Aliança. Aquela arca estava ali coberta com o propiciatório, que era uma tampa toda de ouro, coberta de ouro. A arca era então pequena, era 1 metro por 1 metro aproximadamente, e de madeira e toda também coberta de ouro. Mas a tampa da arca era totalmente de ouro batido. Bezaliel trabalhou para fazer isto aí. Você lendo agora em Êxodo, lá no capítulo 25, capítulo 26, você acompanhando a história, você vai ver ele construindo essa importante tampa do propiciatório. O propiciatório, ele tratava-se de algo tão maravilhoso que, segundo toda a história que entendemos, quando estava um Deus irado, diz a mitologia, então alguém tinha que cobrir a ira daquele Deus, para que aquele Deus não viesse destruir aquela pessoa que aquele Deus queria destruir, diz a mitologia. Deus estava revoltado com o pecado do povo. Deus estava ali pronto, revoltado com o pecado da humanidade, do povo de Israel especialmente. Aí aquela tampa do propiciatório era exatamente para aplacar a ira de Deus. A ira de Deus contra o seu povo. Aí naquela arca, era interessante pensar que naquela arca, estavam ali dentro 3 coisas importantes, maravilhosas dentro da arca. Ali estava um vaso que estava com o maná, aquele vaso era arredondado, o maná que foi colhido lá que caía no deserto, foi colhido uma porção e colocado na arca, o povo estava ali então participando daquele maná, estava ali no deserto. Agora, observe isso aqui, que é tão importante pensar a respeito disto. O maná, ele veio e caía no deserto. O povo colhia o maná e comia o maná. Comia o maná, só que não podia guardar para o outro dia, porque aquele maná estragava, apodrecia. Porém, Deus pediu para Moisés pegar uma medida e guardar aquele maná em um vaso. E Moisés pegou aquele maná, após a arca ser construída, e colocou dentro da arca. E aquele maná não apodreceu. Lá estavam também as 2 tábuas da lei, as 2 tábuas do testemunho estavam ali dentro, para que as gerações futuras pudessem entender que Deus tinha dado uma lei para o povo de Israel. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe então todos os ditames da lei, e Moisés desce com aquelas leis, quebram aquelas tábuas. Depois, Deus novamente leva Moisés ao monte. Moisés teve que escrever toda aquela lei e foi colocada aquelas 2 tábuas colocadas dentro da arca. Dentro da arca também estava a vara de Arão, aquela vara que floresceu. Quando o povo não queria mais a liderança de Moisés e queria então um novo líder, reúne Moisés, Arão e todos os sacerdotes e fizeram uma proposta, dizendo o seguinte, que cada um ia colocar uma vara em determinado lugar, ali dentro do tabernáculo, e a vara que florescesse, essa seria do homem justo, o homem sincero, o homem capaz, e Deus estava exatamente com aquela pessoa da vara em que florescia. No outro dia, para a alegria do povo de Deus, para a alegria de Moisés, para a alegria também de Arão e dos sacerdotes e da tribo de Levi, a vara de Arão havia florescido. Aquela vara estava então cheia de flores, de amêndoas, uma coisa linda. Esta vara foi colocada na arca para servir de um testemunho fiel daquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Então, ao pensar nessa arca, é maravilhoso examinarmos isto, porque ali falava da esperança das bênçãos de Deus. Você tem esperança? Você espera algo de Deus? Então, você vai ler lá em Colossenses, capítulo 1, o verso 27, que fala que Cristo é a esperança da glória. E nós precisamos ter essa esperança na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, portanto, é importante estudar com respeito ao tabernáculo.
você está vendo agora a arca que está aí. Esta arca tão importante, ela tinha 2 varais, que numa ponta para lá, outra para cá, para ser carregadas pelos levitas. O altar também tinham, além das pontas daquelas varas para serem carregados, tinham 4 chifres, ou seja, 4 pontas, que eram ungidos com sangue. Aquele sangue, então, era colocado nas pontas do altar, o sangue daqueles animais que eram mortos. Mas, ainda para que construa, ou que fosse construído, esse tabernáculo, com toda essa indumentária, precisavam de ofertas de cheiros suaves, para poder fazer o incenso, para poder trazer o incenso para o povo, para oferecer o sacrifício de incenso. Nessas ofertas, Deus então queria que o povo oferecesse ali o holocausto. Era realmente um momento da adoração, da glorificação ali. As ofertas pelo pecado, pecado da expiação, ou expiação pelo pecado, expiação pela culpa, Deus realmente trazia isso para o povo. Então, queridos alunos, creio que vocês estão entendendo com respeito a essa questão do tabernáculo. A respeito dos textos bíblicos que tratam exatamente do tabernáculo, eu peço que você, no livro de Êxodo, leia desde o capítulo 25 e vai lendo até o capítulo final de Êxodo. E depois você poderá encontrar muitas referências em outros lugares para que você entenda exatamente essa questão do tabernáculo. O tabernáculo, ele, biblicamente, mais de 50 capítulos da Bíblia tem referência ao tabernáculo. Esse tabernáculo, ele tem muita simbologia, muitas coisas importantes. Quando nós pensamos no tabernáculo, nós, ao lermos em Hebreus capítulo 8, verso 5, a Bíblia nos diz que os quais servem aquilo, a quem é figura e sombra das coisas celestes, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Faça conforme o modelo. Moisés, então, foi instruído. Hebreus fala isso, capítulo 8, verso 5. Então, o tabernáculo, ele era uma tipologia que Moisés recebeu a orientação de Deus e construiu para ficar na história e na compreensão do povo que estuda realmente a palavra de Deus. Podemos dividir o estudo sobre o tabernáculo em algumas formas importantes. Primeira, as ofertas para a construção. Segundo, a estrutura. Terceiro, os utensílios. E quarto, o sacerdócio. Ofertas para a construção do tabernáculo. Se você ler em Êxodo capítulo 8, versos 25 a 26, você vai entender exatamente. Eu vou até ler para vocês. Moisés, porém, disse: tu, porém, nos tem de dar as mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Isso foi um pedido que Moisés fez a Faraó no Egito. Quando o Faraó queria que Moisés saísse, somente com o povo, mas deixasse todo o seu gado, todos os seus animais. Mas Moisés agora disse que não. Ele queria o seu gado, as suas ovelhas, todos os seus pertences para oferecerem sacrifícios a Deus. Moisés já estava tendo uma visão do tabernáculo. Moisés já estava vendo uma visão daquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, por isso, ele pede a Faraó que Faraó viesse então lhes dar todos os seus pertences para que eles pudessem no deserto oferecerem sacrifícios a Deus. Porque não sabiam o que poderia acontecer até que chegassem na terra prometida. Aí, exatamente as ofertas. As ofertas para o tabernáculo que foram trazidas, primeiro, ouro que representa a glória de Deus.
Cristo, sendo divino, fez-se menor do que os anjos. Em Hebreus, capítulo 2, versículos 9 a 11. Se você ler a carta ou livro aos Hebreus e fizer então uma comparação com Êxodo, com Levítico, você vai encontrar que eles são similares. Aquilo que foi dito, que foi apresentado lá então no livro de Êxodo, no livro de Levítico, a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele faz referência apontando Cristo, exatamente dentro desse contexto, que é tão importante. Então, foi pedido ouro. Segundo, prata. Um outro pedido que foi pedido foi prata, que representa o preço pelo resgate. O apóstolo Pedro, ele escreveu lá na sua primeira carta, lá no capítulo 1, dizendo que não fosse com prata, nem com ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, eles levaram prata. Como eu estou referindo também a carta aos Hebreus, no capítulo 8, verso 5, nos diz: os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestes, como Moisés foi divinamente avisado. Então vemos, eles levaram prata. Então o tabernáculo é uma tipologia. Isto quer dizer que tudo nele, na sua estrutura, seus materiais, seus móveis, suas especiarias, tudo mostra e apontava como uma fotografia para um futuro. Então você que está estudando, você que está me vendo, você que está acompanhando, você deve saber que isto é importante, porque nos leva a entender as coisas celestiais, quando nós estudamos sobre o tabernáculo. Quem sabe alguém está até meio alheio na aula, mas preste atenção nisto que realmente estamos apresentando para você. Então você vai entender que essas ofertas são importantíssimas, ofertas maravilhosas. Ali foi ouro, prata, bronze. Bronze foi um outro material que foi levado, bronze. Por que esses materiais? Prata, ouro, bronze, madeira, pedras preciosas, tecidos. Por que tudo isso? Porque tinha que ter uma durabilidade. Eles caminhariam no deserto e depois que entrasse na terra prometida, esse tabernáculo serviria como um sinal para todos os filhos de Israel que nascessem no deserto, que não conheceram antes nem a Moisés. Outros que não conheceram nem a Moisés iriam conhecer o tabernáculo, conhecer a história, e hoje você também está conhecendo a história. Você está conhecendo essa história tão importante do tabernáculo, que ele aponta diretamente para Cristo, aponta para um futuro, aponta para o céu. Talvez você tenha estudado sobre o tabernáculo, pensado sobre isto. Você está vendo aí, agora, essa figura do tabernáculo que era tão lindo, essa figura tão importante, tão bonita. Você está vendo que foi uma coisa linda, feita com capricho, numa direção divina, numa direção de Deus. Imagine no deserto. Hoje nós temos uma tecnologia moderna. Os engenheiros que trabalham, os arquitetos que procuram fazer uma planta, procuram fazer então um modelo importante de um prédio que queremos, algo que queremos construir. E lá no deserto? Mas o próprio Deus, ele foi o sábio, o grande arquiteto, que realmente desenhou e fez aquela planta importante do tabernáculo e passou para Moisés. Veja, Moisés, ele tinha uma sabedoria extraordinária. Moisés estava ali como um grande construtor. Imagine construir um tabernáculo daquela maneira. E Deus disse, olha, construa conforme o modelo que eu te mostrei. Ele tinha visto. Ele trouxe aquilo do monte. Risca no papel e apresenta toda aquela característica e todas aquelas dimensões para poder fazer o tabernáculo. Mas aí nós estávamos falando de bronze. Bronze, Deus usa o bronze, talvez, o cobre, para falar sobre o juízo divino. O bronze tem símbolo do juízo divino,
Quando você lê lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso de número 21, ali que Cristo se fez pecado por nós. Ele sofreu, ele padeceu, ele levou os nossos pecados, levou as nossas culpas. Imaginem o Filho de Deus sofrer o juízo divino para que você, eu, não sofrêssemos essa situação do juízo divino. Ali fala do bronze, de dureza, de um material duro, material difícil, juízo de Deus a respeito disto. Também foram levadas ofertas de madeira, que representa a forma geral, a vida, e o verbo se fez carne, Jesus, madeira. Ali estão apresentando madeira. O verbo se fez carne. João escreve isso no seu evangelho, capítulo de número 1, verso 1 e 2, e o verbo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então observe aqui que madeira está tratando exatamente de algo maleável, que poderia ser trabalhada. Jesus, então ele foi maleável, ele sofreu as agruras, não reclamou. Ele enfrentou os problemas da terra, dos homens, e não reclamou. Ele seguiu um caminho rumo ao Gólgota. Ele carrega a cruz pesada, a cruz de madeira. Ele então foi trabalhado. O seu corpo foi dilacerado. Seus ossos não se quebraram, mas a sua carne foi moída. Então Jesus era o símbolo da madeira que foi apresentada no tabernáculo. Pedras preciosas, elas foram usadas nas estolas sacerdotais. Os sacerdotes tinham exatamente 12 pedras colocadas nas suas vestimentas, na sua indumentária, então estavam ali 12 pedras. Essas 12 pedras, elas representavam já a tribo de Israel. Apontavam também para os 12 apóstolos de Cristo, apontavam para as 12 portas de Jerusalém. Então estavam ali essas 12 pedras apresentadas ali na veste sacerdotal. Essas pedras que eram colocadas ali, representando as tribos de Israel, era a pedra de topázio, granada, esmeralda, safira, diamante, turquesa, ágata, e outros, um berilo, onix, jaspe, tudo isso aí eram pedras que foram colocadas no peitoral do sacerdote. Cada uma dessas pedras foi colocada em esgate de ouro, como também nos ombros das vestes dos sacerdotes. É uma coisa linda. Você está vendo aí no slide agora o sacerdote vestido com esta vestimenta tão importante, essa vestimenta tão gloriosa que é dos sacerdotes. Também tecidos. Os tecidos, da mesma forma. Deus mandou que trouxessem vários tipos de tecidos. E ali as pessoas teciam lá no deserto. Imagine um deserto árido, um deserto difícil, e eles tecerem. Mas eles levaram do Egito vestes, levaram roupas, e eles trabalhavam com as peles dos animais lá no deserto. Então, Deus não deixou faltar absolutamente nada para aquele povo. Então, eles fizeram para ter as vestes, as cores que eram apresentadas. O Senhor já estava, então, orientando que eles fizessem isto. Ali era cor púrpura, já falamos sobre isso, carmesim, o linho branco, o estofo azul. Nós já falamos sobre isto anteriormente. Capacitação dos construtores. Os construtores não poderiam ser qualquer pessoa. Eles foram indicados por Deus. Veja, nós falamos do tabernáculo, parece nenhum todo. Você já teve uma noção total do tabernáculo. Mas é bom que se diga detalhadamente quem foram esses construtores. Então, vendo, Deus usou instrumentos para construir o tabernáculo. Nós já falamos que Moisés, então ele foi realmente o líder daquela construção. Poderíamos dizer o mestre de obra, poderíamos dizer o engenheiro que estava ali orientando, trabalhando. Bezaliel, Aholiabe, que foram homens que trabalharam ali com ouro, trabalharam com pedras preciosas.
homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e eles trabalharam na direção de Deus. Aí, artífices estavam ali trabalhando, príncipes e os filhos de Israel que trabalharam como os levitas que estavam ali. E todo o povo se moveu para aquela construção. Ali o povo moveu para aquilo dali, compartilharam seus talentos, cumpriram cada um com a sua tarefa e Deus abençoou grandemente na construção daquele tabernáculo. Bem, o tabernáculo depois que já estava pronto, como você está vendo aí nessa figura que estamos apresentando, o tabernáculo realmente pronto, você está vendo essa estrutura tão magnífica, tão poderosa, que isso aí representa algo maravilhoso para nós. O átrio, olhando de longe, vemos apenas um cercado coberto com cortinas. É bom falar, é bom lembrar que o tabernáculo em si, quando olhavam de longe, ele não tinha beleza nenhuma. Não, olhando de longe não tinha nenhuma beleza. Era tão somente um amontoado de cortinas que estavam cobrindo alguma coisa que ali estava. Mas quando apresentava a beleza, ela vinha de dentro para fora, no tabernáculo. Essa beleza é tão importante. Aí, o tabernáculo tinha ali os postes de acácia, base de bronze, portas, já falamos, nós entendemos exatamente isso. Jesus, ele apresenta isto aí. O altar do holocausto, nós falamos sobre eles em um todo, agora detalhando. A primeira coisa que era vista após passar pela porta, aquela porta que você já viu no slide, passar pela porta, era o altar dos holocaustos, que era feito de madeira de acácia e coberto de bronze, e media 1,35 m por 2,25 m de largura. Então ali eram oferecidos sacrifícios pelo pecado do povo. Era nesse altar que se fazia as ofertas de sacrifícios, ofertas queimadas. Ali se faziam naquele altar. A madeira de acácia era muito resistente e de alta qualidade. Então ela representava também o melhor da humanidade. Jesus, ele teve a resistência. Ele resistiu às chicotadas. Ele resistiu às bofetadas. Jesus resistiu toda aqueles insultos dos homens, os ataques dos homens. Ele não abriu a sua boca, como ovelha muda foi levado ao matadouro. Ele resistiu os cravos nas mãos e nos pés, a coroa de espinho. Ele resistiu àquilo dali. Ele entregou a sua própria vida. Ele entregou o seu próprio ser. Então isso representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O altar do holocausto, que é o sacrifício, o lugar do sacrifício, e esse altar era oferecido ali ofertas para Deus. Ofertas maravilhosas eram oferecidas ali para Deus. Você está vendo o altar agora. Você está observando esse altar. Era o lugar que eram oferecidos as ofertas ali. Querendo dizer que a pessoa tinha que chegar ao altar para oferecer algo importante. Em segundo lugar, tinha a bacia de bronze. A bacia de bronze, você lendo em Êxodo 38:8, lemos que a bacia ela foi feita dos espelhos das mulheres. Elas doaram os seus espelhos e eles fizeram aquela bacia, que aquela bacia era de ouro e também um espelho. Os sacerdotes chegavam ali, após oferecerem o sacrifício, se lavavam, se penteavam, arrumavam as suas vestes para poder dali então sair para uma verdadeira adoração a Deus. Então a Bíblia nos fala do seu tamanho, da sua dimensão. Após entrar pela porta, pelo pátio externo, o sacerdote tinha que lavar as mãos e os pés nessa pia. Eles tinham que se preparar. O Novo Testamento fala também do lavar em dois sentidos. Lavar no batismo e o lavar na água pela palavra. Lavar no batismo, lavar pela água. Não precisamos ser lavados. A Bíblia diz que precisamos ser lavados com água limpa. Em Efésios 5:26, dizendo que Cristo, ele realmente nos lavou. A palavra é o que nos lava. Cristo, quando falava também lá na ceia, quando ele estava falando com seus discípulos,
no Evangelho de João, capítulo 13, quando ele estava lavando os pés dos discípulos. E Pedro chega e não aceita ser lavado por Cristo. Ele disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Pedro já queria tomar um banho imediatamente. Já queria se lançar dentro da bacia e tomar um banho todo o corpo. Jesus disse: não, Pedro, aquele que já está limpo não precisa mais ser lavado. Estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, precisamos dessa lavagem pela palavra. A palavra é o que nos lava. A palavra é o que nos purifica. A palavra é exatamente o que nos purifica, é o que nos lava, é o que nos conduz, é o que nos dá a bênção, é a palavra de Deus. Aí, depois deles passarem por ali, eles entravam no santo lugar. O lugar santo era coberto de cortinas. O tabernáculo tinha uma cobertura especial. Na verdade, eram 4 coberturas, uma em cima da outra. Veja que era algo bem feito, pesado. Então havia ali cortinas. Então a cobertura era de peles de animais, cobertura também é de peles de carneiro, cobertura de peles de cabra. Estavam ali aquelas coberturas. Cobertura de tecidos, 4 cores que ali estavam colocadas. E haviam querubins bordados. Os querubins não eram vistos do lado de fora, mas sim somente do lado de dentro. Quando você lê em Êxodo capítulo 26, você vai ver a respeito desses querubins. Êxodo capítulo 26. Então o livro de Êxodo, ele mostra uma coisa preciosíssima quando você estuda, especialmente o capítulo 26, sobre essas cores, os que foram colocados. Ali também depois, aqui era coberto, aquelas tábuas ali, tinha umas tábuas. Sendo o tabernáculo um templo desmontável, as suas paredes eram de tábuas. Eles montavam e desmontavam o tabernáculo. Cada vez que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, então eles paravam também a sua caminhada. Quando a nuvem saía, tinha que desmontar tudo aquilo dali, carregar. Vejam que não era fácil. Tinha que fazer isso por amor, tinha que fazer isso por uma condição de fé, aquilo que Deus queria que realmente eles fizessem. Aí tinham que carregar aquele tabernáculo e montarem novamente quando a nuvem parava. Então ele levava isso aí. Então aquelas madeiras, já falamos que representava a vida humana do Senhor Jesus, o ouro representava a glória do Senhor Jesus. Então ele tinha aqueles varais que carregavam ali. Aí tinha a mesa dos pães da propiciação, assim que entravam na parte do lugar santo, aquela parte coberta, a tenda propriamente dito. Então eles entravam ali. Ao entrar no lugar santo, a primeira mobília pela qual o sacerdote iria passar era a mesa dos pães. Nós falamos agora há pouco sobre isso, estamos só lembrando. Você pode ver aí a mesa dos pães da propiciação. Você pode observar no slide como que ela era colocada. Então a mesa dos pães ela era colocada do lado direito da porta na entrada do lugar santo. Logo que entrava, o sacerdote entrava, do lado direito estava a mesa. Ali estavam os pães, estavam ali, e o sacerdote entrava ali para poder ministrar, celebrar ali a glorificação ao nome do Senhor. Então entravam ali para essas condições. E aqueles 12 pães, nós já explicamos que eles simbolizavam as tribos de Israel. Cada lado de cada pães, então havia uma taça com incenso puro como oferta ao Senhor. Os pães sem fermentos não levaram ou nos faz lembrar exatamente de Jesus que disse: eu sou o pão da vida. O pão era sem fermento, não tinha fermento, então era um pão que não era levedado. Ali depois ele encontrava em segundo lugar o candelabro, ou seja, aquele castiçal de ouro. Aquele castiçal iluminava aquela parte, o lugar santo. Aquele castiçal, ele já tinha também o símbolo de Cristo. Quando nós lemos em Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ver que João, quando estava na ilha de Patmos, João, ele observa e vê alguém que falava atrás dele, com voz como voz de trovão. E João levantou para ver quem era, e ele viu um ser que estava vestido, uma veste talar, até os pés,
E aquela veste talar, você pode observar no slide, você vai ver também isso, aquela veste talar que estavam até os pés, aquele ser tinha um cinto de ouro, ele tinha também os seus pés como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, seus olhos brilhando, seus cabelos brancos como a neve, seus cabelos brancos estavam ali, e ele andava entre os castiçais, ali estavam, ele entre os castiçais. Isso já apresenta esse momento desses castiçais de ouro, feito de ouro puro, batido. Ele era colocado no lado esquerdo, o lado esquerdo, ao entrar então no lugar santo. Eu não estou dizendo lugar santíssimo, lugar santo, que era então a primeira parte da tenda que estava ali. Então o livro de Êxodo, ele então procura dimensionar essa questão tão importante. Quando nós lemos em João capítulo de número 1, Evangelho de João 1 e versículo 9, nos está dizendo que o Senhor Jesus, ele é a luz, ele era a luz do mundo, ele veio ali. Quando nós lemos lá também no capítulo 8 e verso 12 do Evangelho de João, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aquele castiçal já apontava para a pessoa de Jesus. Quando Jesus ali, ele veio ao mundo, ele veio para iluminar, ele trouxe a luz gloriosa, a luz poderosa. Ele trouxe essa luz ao mundo. Então, meus queridos, que você que está participando, você que está vendo, você que está nesta aula, coloca isso no seu coração, na sua mente, entenda que tudo isso tinha um símbolo, tudo isto tinha um significado. Ali estava também o óleo da unção. No Antigo Testamento, o óleo da unção representava a presença de Deus. No Novo Testamento, o óleo da unção simboliza o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é símbolo de óleo. O Senhor nos dá realmente essa graça, esse símbolo do óleo. Então, esse óleo da unção que foi feito era um óleo puro, um óleo aromático. Outra pessoa não podia usar, senão o sacerdote, e o óleo da perfeita unção de Deus. Nós iremos falar na próxima aula com respeito ao altar do incenso, como que ele funcionava. Nós vamos falar com respeito ao Santo dos Santos. Você até aqui acompanhou nós falando do tabernáculo, a sua cobertura, o material que foi usado, como foi feito, e ali os sacerdotes acompanhando. Então fica aí na tela para você observar essa tão linda apresentação do tabernáculo. Muito bem, queridos alunos, como todos vocês já sabem, meu nome é José Alves da Silva. Estou aqui para essa segunda aula, tratando-se do tabernáculo. Nessa aula nós iremos falar a respeito do altar do incenso. O altar do incenso, que era uma peça móvel muito importante, que estava realmente no tabernáculo. O altar do incenso, ele era feito de madeira de acácia, coberto com ouro. Coisa muito especial, e ele estava localizado em frente ao véu, na cortina em que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, assim que o sacerdote ia entrar para o Santo dos Santos, ali estava o altar do incenso, antes que ele cruzasse essa cortina que vocês estão vendo, essa cortina tão importante, estava ali na frente o altar do incenso. Para que servia o altar do incenso? Esse altar do incenso era o lugar onde estava toda a essência aromática que oferecia ali um sacrifício de adoração, de glorificação a Deus nesse altar do incenso. O sacerdote passava por ali e esse cheiro suave do incenso era o que subia, e a Bíblia nos diz que Deus cheirava o incenso, aquele cheiro aromático muito importante. Paulo faz referência disto na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 4, o último versículo, como também capítulo 5, versículo 1 e 2, a carta aos Efésios. Cheiro suave diante de Deus. O sacerdote tinha que queimar incenso nesse altar pela manhã e à tarde, conforme Êxodo capítulo 30, versos 7 a 8. O sacerdote tinha que queimar incenso. Desculpa, professor, vou ter que fazer um cortezinho agora. Ah, certo. Porque o microfone está... Quando você abaixa para falar, então eu vou tirar ele da direção da sua boca. Vai ter que ser aqui. Vamos começar tudo de novo.
pode começar a partir da página do texto que você estava. Tá muito bem. O sacerdote. Uhum. Aí a gente insere no slide por cima, ninguém vai perceber. Ok. Perfeito. Muito bem. O sacerdote, ele tinha que queimar incenso nesse altar todos os dias, pela manhã e à tarde, conforme Êxodo capítulo 30, versículos 7 a 8. O incenso era perpétuo, ali não podia faltar incenso, tinha que estar diante do Senhor, aquele cheiro suave. E era um local de intercessão pelo povo. O sacerdote, ele intermediava, ele estava entre Deus e o povo. Ele falava com Deus, Deus falava com ele e ele falava com o povo. Então aquele altar do incenso era o lugar onde o sacerdote estava intercedendo pelo povo. Ali era o local das intercessões, era o local da adoração. E ali tinha realmente uma fumaça aromática, que era aquela fumaça do incenso, que era o símbolo das orações feitas ao Senhor. As orações subiam ao Senhor. Se Deus aceitasse o incenso, a glória de Deus se revelava. Quando Deus não aceitava o incenso, então não revelava. Assim são as nossas orações. Se Deus aceita a tua oração, se Deus aceita as tuas petições, a tua adoração, a tua glorificação, você vai ser abençoado por Ele. Caso não aceita, você vai perder aquela bênção, mas Deus sempre está pronto a nos ouvir. O incenso era feito de uma fórmula dada por Deus a Moisés e Arão. Essa fórmula que foi dada para eles, e eles tinham que fazer de uma maneira para que fosse um incenso exclusivamente. Não podia ser de qualquer forma. Os ingredientes eram estorax, onix, gábano, incenso puro e sal puro. Então eles faziam exatamente esse incenso. Preparava ali, não podia ser para outra coisa, mas exatamente para aquela adoração a Deus. Então eles estavam ali e naquele incenso estava exatamente aquele altar, nas 4 pontas do altar havia 4 elevações, ou 4 pontas, que simbolizavam na Bíblia Sagrada o poder de Deus, que ali estava dizendo chifres. A palavra chifre quer dizer poder. Então estava ali poder, a força estava exatamente naquelas 4 pontas. Aí o sacerdote oferecia esses sacrifícios ali, naquele incenso melhor, e naquele tabernáculo subia a Deus com uma adoração, como intercessão ao povo de Israel. O ministério de Jesus também não foi diferente. Jesus estava oferecendo orações a Deus, sempre orando, sempre falando com Deus, intercedendo. Inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 17, nós encontramos ali Jesus oferecendo o sacrifício de oração, de adoração. Jesus estava ali orando. Ele ora ao Pai, reivindicando aquela glória que ele tinha junto ao Pai. Ele pedia ao Pai. Você já observou no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus? É bom que depois você abra a sua Bíblia, estude o capítulo 17. Você vai ver a oração de Jesus. Aquela oração, ele intercedeu por ele próprio, ele intercedeu pelos seus discípulos que estavam o seguindo, aprendendo com ele intercedeu por aqueles que estavam perto, na região que ele morava, e ele intercedeu por aqueles que estavam longe, do qual eu e você fazemos parte e estamos dentro dessa conjuntura, desse contexto importante das orações de Jesus. Então, Jesus orou e aí ele disse: Pai, aquele que tu me deste, eu quero que vejam a minha glória, o meu Shekinah, a glória que tu me deste antes da fundação do mundo. E um dia nós vamos ver isso na glória celestial. Então Jesus estava trabalhando na sua oração. Jesus que estava ali intercedendo, ele foi o nosso intercessor. Aí o escritor aos Hebreus diz que nós necessitávamos de um sacerdote tal como Jesus. Um sacerdote importante como ele, separado dos pecadores, um sacerdote inocente, santo, glorioso, que intercedesse por nós. E realmente Jesus fez isso ao nosso favor.
Bem, então depois dessa parte aqui do altar do incenso, onde estavam ali orando e as orações subiam e Deus se revelava a sua glória, vem aí o véu, onde o sumo sacerdote tinha que passar o véu, que era uma cortina espessa, ele passava, entrava uma vez por ano, levando um sacrifício, não um sacrifício primeiro pelo pecado do povo, primeiro pelos seus pecados, para a sua purificação, ele fazia isto, para depois entrar ali, que podia dar-se o caso de Deus não aceitar, de Deus não querer, não receber a adoração daquele sacerdote, e ele iria morrer ali dentro. Era uma situação tremenda. Aí havia um véu, era um véu espesso. O véu fechava o acesso ao Santo dos Santos, ou seja, fechava o acesso da presença de Deus. Então aquele véu fechava, impedia com que o povo pudesse chegar a Deus, que o povo pudesse atravessar. Era somente o sacerdote. O sacerdote caminhava, ele ia exatamente para aquele lugar, abria aquela cortina, entrava, fechava novamente a cortina, para depois, ali dentro, ele então se oferecer a Deus, interceder melhor pelo povo. Ele entrava e ele levava um incensário que ali estava caminhando e balançando aquele incensário de ouro, e aquela fumaça subia, e quando Deus aceitava a oração, a nuvem descia, a glória de Deus se revelava sobre aquela tenda, e o povo do lado de fora glorificava a Deus por aquele ato tão maravilhoso, aquele ato tão sublime. Então somente o sacerdote podia uma vez por ano. Era o dia da expiação. Ele entrava em sacrifício pelo pecado do povo. E ali, aquela cortina, aquele véu, era feito de linho, que simbolizava a pureza e a perfeição de Jesus. O azul, que simbolizava a origem celestial, e o roxo era a realeza de Jesus, que veio implantar o seu reino aqui na terra. Então, é importante. O vermelho representava a encarnação de Cristo. Tudo ali estava naquela cortina. Estava naquele véu. Esse véu, ele foi rasgado quando Cristo morreu. Quando Cristo, ele morreu ali na cruz do Calvário. Esse véu do templo foi rasgado. Por quê? O tabernáculo, ele então depois, ele foi desfeito. Mas Salomão constrói o templo. E ele constrói nas mesmas dimensões, com os mesmos projetos, tudo que havia no tabernáculo, Salomão constrói exatamente o seu templo. E ao construir o templo, Salomão também colocou aquela cortina, era aquela cortina do templo. E mais tarde esse templo passando por reformas, mas aquela cortina permanecia porque era um símbolo importante. Era o lugar onde o sumo sacerdote tinha que entrar para oferecer sacrifício pelo povo. E ali ele entrava e oferecia esses sacrifícios. E no dia da morte de Cristo, Cristo que é o sumo sacerdote da nossa vida, da nossa bênção, o sumo sacerdote da nossa salvação, Cristo morre na cruz do Calvário. E quando Cristo estava ali na cruz do Calvário, e quando o seu sangue descia e cai sobre a terra, a Bíblia nos registra, Mateus fala sobre isso, que a terra treme, as pedras se fenderam. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Agora um véu de uma espessura igual àquela. Rasgar de alto a baixo sem o auxílio de mãos humanas. Era somente um milagre. Veja, ali estava dizendo que Cristo, o nosso sumo sacerdote, estava entrando agora no Santo dos Santos, abrindo-nos um caminho para a glória celestial. O véu do templo rasga e ali mostrando que Cristo entra. Ele, o sacerdote dos nossos bens futuros. Quando você lê na carta aos Hebreus, lá no capítulo 7, lá no capítulo 8, capítulo 9 especialmente, capítulo 10, você vai entender essa razão do sumo sacerdote. Ele, Jesus, nosso sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos, não com sacrifício alheio, mas com seu próprio sacrifício, a sua própria morte. Ele morre ali para abrir esse caminho. Abriu o caminho, ele ressuscita, entra exatamente no tabernáculo eterno, não feitos por mãos humanas, mas feito pela glória de Deus. E agora o caminho ficou aberto para nós. Hoje, você que está participando, você que está aí olhando, você que está lendo, admirado, hoje eu e você temos acesso livres a entrarmos na glória celestial.
porque Cristo, ele é o caminho. Cristo é o que realmente abriu essa porta para nós. Então, o véu que era pendurado em ganchos, gancho de ouro, por sua vez, eram pendurados com 4 colunas de madeira. Esse véu, mais tarde, foi rasgado. O véu era a barreira visível para o acesso à presença de Deus. Foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que possibilitou que tivéssemos acesso ao Pai. E ali Cristo intercede exatamente por nós. Quando esse sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que entrar com uma vida pronta, uma vida santificada, uma vida apresentável na presença de Deus. Por isso ele tinha que se lavar, ele tinha que vestir uma ceroula de linho, um calção de linho, uma ceroula de linho, uma calça de linho, uma mitra de linho. Ele tinha que estar preparado. Poderia dar-se o caso dele morrer ali. Apesar que a Bíblia nunca registra de um sacerdote ter morrido no Santo dos Santos. Mas poderia acontecer. Nas suas vestes haviam romãs e campainhas que pendurados nos seus vestidos, e quando o sacerdote caminhava ali dentro, aquelas campainhas batiam, aquelas romãs, elas faziam um som tão suave, e quem estava do lado de fora estava à escuta e ouviam o som das campainhas que batiam, enquanto o sumo sacerdote ele andava ali no Santo dos Santos. Você se lembra de Zacarias? O que a Bíblia registra sobre Zacarias, o pai de João Batista? Ele entra exatamente para oferecer sacrifício. Ele entra no Santo dos Santos. E quando ele entra, ele teve aquela visão tão maravilhosa. E ele ficou estático, ele ficou parado. Ele não tinha agora o que falar, porque era uma revelação de Deus falando com ele. O povo do lado de fora se preocupou, pensando, e agora? Será que Zacarias morreu no Santo dos Santos? Não, Deus estava falando com ele que ele ia ser pai de um filho, e o nome daquele filho seria João Batista. Porém, ele ficaria mudo até o nascimento do menino, até o dia em que o menino fosse para ser registrado ou apresentado no templo. E quando ele sai dali, ele estava mudo, e ninguém entendia, mas ele tinha tido uma visão ali dentro. Então veja, é um caso que nós encontramos na Bíblia Sagrada de que houve ali um suspense enquanto alguém entrou, mas nunca se diz de que alguém havia morrido ali. É até bom, abrindo um parêntese agora a respeito disto, porque você vai encontrar em livros, apostilas, palestras, dizendo que aquele sumo sacerdote tinha uma corda que amarrava na sua cintura, e se por acaso ele viesse morrer, tinha que puxar porque outra pessoa não poderia entrar ali dentro. Você talvez já ouviu falar isso? Quantos já ouviram? Por certo, muitas pessoas já ouviram falar isso. Mas não existe, nunca existiu essa corda. Nunca existiu essa corda amarrada na cintura de sacerdotes. Isso aí foi uma imaginação criada por um irmão, um escritor chamado Emílio Conde. Ele criou essa imaginação, contou, e dali para cá as pessoas passam a dizer que o sacerdote tinha uma corda amarrada, caso morresse, tinha que puxar de lá de dentro, puxar de lá do santuário. Isso aí. Mas não existe essa corda amarrada no sacerdote. Até porque, tanto no santuário como no Santo dos Santos, podia entrar qualquer um dos judeus que era da tribo de Levi, não para oferecer sacrifícios, mas para desmontar o tabernáculo, para montar o Santo dos Santos. Veja que não tinha problema entrar ali, só não podia entrar para oferecer sacrifícios, somente o sumo sacerdote que deveria entrar ali. Então eles entravam para limpar, para arrumar, eles entravam ali para desmontarem ali o tabernáculo e montarem novamente. Então veja que essa corda é uma corda imaginária, nunca existiu, você nunca vai encontrar na Bíblia a respeito dessa corda. Eu estou trazendo isto porque encontramos em livros, encontramos em palestras, alguém falando sobre essa corda, mas ela é extra-bíblica. Bem, fechamos o parêntese e vamos prosseguir falando a respeito desse lugar tão importante ali do véu, aonde o sacerdote entrava. Quando ele entrava nesse Santo dos Santos, que era chamado lugar santíssimo, ele entrava ali. Ali estava a arca e o propiciatório.
Você se lembra que na aula passada nós falamos do propiciatório? Falamos da arca? Então ali ele entrava, estava a arca e o propiciatório, que era a tampa da arca, onde estavam 2 querubins que cobriam exatamente, como você está vendo aí no slide, você está vendo agora, eles cobriam exatamente aquele propiciatório com as suas asas, como símbolo de santidade ao Senhor, cobrindo como símbolo de adoração. Estavam ali trabalhando exatamente isto. A arca que ali estava, era só a parte de fundo, eles estavam no tabernáculo. O acesso era somente uma vez por ano, como nós já explicamos. A arca por si só era uma pequena caixa feita de madeira de acácia e coberta de ouro. Era uma pequena caixa que ali estava. E um pouco mais de 1 metro quadrado. Ela era carregada por meio de 2 barras longas, você está vendo aí, aqueles varais, onde 2 sacerdotes na frente, 2 atrás, quando eles iriam carregar a arca. Então era carregado por essas barras. Era feito também de madeira de acácia e bem recoberta de ouro. Veja que era uma riqueza muito grande. Aquela arca, ela se tornou mais tarde tal como um amuleto para o povo de Israel. O povo de Israel tinha aquela arca como um amuleto. Qualquer guerra já levavam a arca. Qualquer problema, levavam a arca. Qualquer situação, a arca tinha que estar presente. Eles estavam crendo mais na arca do que crendo realmente no poder de Deus. Porque Deus se manifestava ali naquela arca. Muito bem, muito bem. Então essa arca, ela tinha o simbolismo da direção de Deus na vida do povo. Simbolizava o poder de Deus no meio do povo de Israel. Simbolizava a pureza e santidade de Deus entre o povo de Israel. A arca era o trono de Deus em seu lugar de habitação no tabernáculo. Deus disse para que o povo de Israel fizesse uma casa e ele ia habitar ali. Não quero dizer que Deus habita numa casa humana, uma casa terrestre, mas ali era o lugar da manifestação da glória de Deus, do Shekinah de Deus. A glória de Deus. Era aquele lugar tão importante. Era ali que eles estavam. Então, em cima da arca, havia uma tampa, que nós falamos, chamada propiciatório, que era a única peça chamada de propiciatório. Era aqui que os sacrifícios eram exatamente apresentados no dia da expiação. Na extremidade do propiciatório, havia os querubins de ouro maciço, entendendo? Cada um que estendia as suas asas, que estavam ali, cobriam exatamente toda a arca, mostrando a santidade de Deus. Quando você lê na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, Salmo 104, verso 2, ali está nos dizendo da arca, no meio dos querubim, ali Deus habitava a luz inacessível, a luz poderosa de Deus, que ali estava. Então, queridos, observando isto, dá para se entender que Deus queria que o povo o adorasse, Deus queria que o povo rendesse louvores a Ele. Deus queria ver a adoração do povo de Israel. Deus havia tirado o povo de Israel com mão forte do Egito. O Mar Vermelho se abriu, eles passaram a pé enxutos ali. Ali, os egípcios, quando entra o exército de Faraó, entra ali, as águas cobriram aquele exército. E o povo de Deus no deserto caminhando, o povo viu a presença viva de Deus. Imaginem, chegar em um lugar onde as águas eram amargas, Deus pede que Moisés lança uma lenha ali naquelas águas. A água se tornou potável, eles beberam aquela água, ali estava a presença de Deus. Faltou alimento, eles pediram, Deus mandou o maná dos céus. Faltou água, eles pediram, Deus lhes deu água da rocha, eles beberam água. Quando queriam carne, Deus lhe deu cordonizes. O povo tinha a presença de Deus. A presença de Deus estava ali. Quando lá em Números capítulo 21, quando o povo tinha murmurado contra Deus de tal maneira que Deus não queria mais a presença estar presente com o povo, Deus mandou serpentes abrasadoras. Serpente que mordia o povo. E o povo morreram muitos. Mas ali Deus fala com Moisés, dizendo a Moisés que levantasse uma serpente de bronze em uma haste, e todos aqueles que fossem picados por uma daquela serpente abrasadora, e olhasse para aquela haste, seria então
um milagre extraordinário, sobrenatural, seriam curados naquele instante. Todos aqueles. E assim aconteceu. E aquela haste já tinha, então, ali um simbolismo da pessoa de Cristo. Cristo que seria levantado. Aí Jesus ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso é importante pensarmos. Os dois querubins do propiciatório que representavam a glória de Deus, você também encontra em Hebreus 9 e verso 5. Dentro da arca estavam depositadas 3 coisas importantes que nós falamos na outra aula, somente para lembrar. Estavam as 2 tábuas da lei, a vara de Arão que havia florescido, o pote de ouro com o maná escondido. Esses 3 itens juntamente davam testemunha da presença de Deus. Por conseguinte, a arca era chamada Arca do Testemunho. A Arca do Testemunho, que ali estava o testemunho vivo de Deus. Isso você encontra em Êxodo, lendo a partir do capítulo 25, 26, 27, você vai lendo até o dia da inauguração do tabernáculo, que foi uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. As 2 tábuas da lei representavam os 10 mandamentos que foram dados por Moisés. Dado a Moisés, e Moisés dado ao povo, conforme Êxodo 31 e versículo 18. Que nos mostra ali esses atributos de Deus, que Deus estava sendo fiel, verdadeiro para com o povo. Deus é justo e santo e ele sempre abençoou o povo. Por isso ele fez aquilo. Será que não tinha outro meio para Deus abençoar o povo de Israel no deserto? Sim, com certeza. Mas Deus queria ver a prontidão, a obediência daquele povo em segui-lo e servi-lo também imediatamente. Os 10 mandamentos e as 2 tábuas da lei de pedra são a base da aliança de Deus com os filhos de Israel. Conforme Êxodo capítulo 19, verso 5 até o verso 7, eles estipulavam ali quais são os justos que estavam ali buscando essa força em obedecer à lei dada por Deus. Mas esta aliança, ela foi quebrada mais tarde, desobedecida pelo povo de Israel. Quando você lê em Jeremias 31 e 32, nós vemos que Jeremias disse, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Eles quebraram essa aliança. Agora, Cristo veio nos trazer uma nova aliança, confirmou com seu sangue na cruz do Calvário. Em Lucas capítulo de número 22, quando Jesus ele institui a ceia do Senhor, ele toma o pão, e ao tomar o pão, a Bíblia diz que ele deu graça e partiu o pão e disse aos seus discípulos, este verdadeiramente é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, ele tomou o cálice, agradeceu a Deus e deu dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O sangue que havia de ser derramado. Então ele pega os 2 símbolos, o pão e o cálice. O pão simbolizando o seu corpo, o cálice simbolizando o seu sangue, que seria derramado pelo povo, por aqueles que creem no seu nome. Então, ele estava ali apresentando exatamente para formar uma nova aliança. A antiga aliança foi escrita realmente em pedras. A nova aliança é escrita no coração do homem. No Salmo 40, do verso 7 a 8, é uma profecia sobre o Messias. Então ele diz, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. É uma coisa maravilhosa, a lei no coração. Então, uma nova aliança, Jesus, um novo testamento, uma nova aliança. Deus fez muitas alianças com o povo, mas agora uma nova aliança estava sendo feita. Deus mesmo, ele se responsabiliza por escrever essa lei, ou a sua lei, em nossos corações e executá-la em nosso entendimento, conforme Hebreus capítulo 8, versículo 10 até o versículo 12. Então vejam, meus queridos, que também, você lendo em Colossenses 3 e 4, Cristo, ele realmente revela essa graça. Gálatas 4:19 também, você pode ler aí na sua Bíblia. Muito bem, dentro daquela arca, nós falamos que estava o quê? Veja, o maná,
Digam comigo, o maná. Segundo, dentro daquela arca estava o quê? A vara de Arão, que floresceu. Estavam mais o quê? As tábuas da lei estavam ali dentro da arca. Então vamos ver a vara de Arão que floresceu. Estavam ali dentro da arca. Uma coisa importantíssima aquela vara. A vara de Arão que floresceu foi um sinal contínuo de que Deus escolhera como sacerdote. Tinha escolhido Arão como sacerdote. Leia lá em Números, capítulo 17, e você vai ver realmente o porquê que essa vara estava ali dentro. Anote para que você leia isso aí e possa aprender muito a respeito do simbolismo do tabernáculo. Esse símbolo, essas figuras que são apresentadas. Mas o sacerdócio de Arão, ele foi interrompido pela sua morte. Arão morreu. Aí teve que vir um novo sacerdote, conforme Hebreus 7, verso 16, um novo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo, no entanto, tem um sacerdócio contínuo, eterno, segundo a virtude da vida incorruptível. Ele morreu, mas ressuscitou e vive. Está à destra de Deus, intercede por nós. Então, em Hebreus, capítulo 7, verso 16, você vai ver que temos um sacerdote eterno. Capítulo 7, verso 24, 25, você vai observar esse sacerdote. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, no versículo 25. Então a vara de Arão simbolizava então a ressurreição e a vida. Foi a vara de Arão que depois de morta veio a florescer. Você já parou a pensar nisso? Aquela vara de amêndoa, aquela vara seca que ali estava, e colocar, era um teste de fé. Era um teste de muita fé. E eu vejo que tanto Moisés como Arão, eles tiveram uma convicção diante de Deus. Será que você tem essa convicção de colocar algo em um lugar e dizer, olha, vamos ver o que vai acontecer até amanhã? Arão e Moisés, eles estavam diante de um impasse, era um desafio. Você já imaginou diante de um desafio você dizer, vamos fazer isso, vamos colocar aqui, isso aqui, o que acontecer? Era muito sério. Mas eles criam no poder de Deus, eles criam realmente nisto. Eu e você, nós precisamos crer que Deus é o nosso Deus. Ele está pronto, disposto a fazer muito mais do aquilo que pensamos, daquilo que pedimos. Ele pode nos ajudar a ir muito além disso aí. E eles colocaram, no outro dia, aquela vara seca, cheia de flores. É um milagre, é algo importante. Os homens que ali estavam, os outros sacerdotes, ficaram atônitos. E agora? Realmente, esses homens são escolhidos de Deus. Que coisa linda, coisa importante. É pensarmos nisto, nesse acontecimento. Isto mostra também Cristo. Quando Cristo morre, e os homens pensaram, é o fim de todas as coisas. Ele morreu e agora? Ele estava na cruz e alguém disse, ei, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Mateus escreveu sobre isto. Lucas também disse sobre isto. Desça da cruz e creremos em ti. Até os ladrões que estavam ali, um deles, ei, se tu és o Filho de Deus, salvou os outros, não salva a ti mesmo, salva nós, salva a ti e a nós também. Mas aquele foi repreendido pelo outro, dizendo, olha, você não teme o mestre, estando nós na mesma condição que ele, nós porque os nossos feitos mereceram de nós estarmos aqui, mas ele nem o mal fez. Olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas escreve sobre isto. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus morre, é sepultado, a guarda estava ali, com medo de que alguém roubasse o corpo de Jesus, e depois a notícia espalhasse que Jesus havia ressuscitado. Mas na manhã do terceiro dia, a pedra não foi capaz, a pedra que estava sobre o sepulcro não foi capaz de prendê-lo ali. A guarda romana que estava ali não também foi capaz de segurar o corpo de Jesus. Jesus ressuscita poderosamente. Ele ressuscita, aquela pedra move-se do lugar, sem auxílio de mãos humanas, e Jesus ressuscita. Quando os homens caíram por terra, aquela guarda e anuncia que Jesus havia ressuscitado. Foi um pânico. Aquela guarda recebeu dinheiro para dizer que Jesus não havia ressuscitado. Mas ele aparece redivivo, poderoso, e anuncia a sua ressurreição.
e foi visto por muito e por muitas vezes. Durante 40 dias, ele ficou na face da terra com seus discípulos e apareceu para muita gente. Então, a vara que floresce. Então, essa vara, ela simboliza, então, a ressurreição e a vida. O pote de ouro com maná escondido. O maná era o alimento que descia de Deus diariamente para o sustento dos israelitas no deserto durante 40 anos, naquela jornada desértica. Eles estavam ali naquela jornada indo para Canaã. 40 anos ali. A maneira que ele era enviado exigia da nação de Israel um desenvolvimento de autodisciplina. Não podia colher muito, era só a quantia para cada família. Até o maná, a palavra maná quer dizer o que é isto? Porque quando eles viram aquela semente, como semente de coentro, aquela semente branquinha caída na terra, eles começaram a gritar, maná, maná, maná. É uma palavra originária que quer dizer o que é isto. E aí eles disseram maná. 40 anos comendo, até chamaram aquele de pão-vio, que eles queriam carne, lembravam-se das comidas que comiam no Egito. Veja, o povo era ingrato, Deus abençoando, Deus fazendo tudo, e o povo ainda nessa ingratidão. E ali o maná, eles estavam ali, colhiam e comiam aquele maná. E quando o sol surgia, aquele maná evaporava, conforme Êxodo capítulo 16 e verso 21. O maná tinha de ser colhido diariamente, conforme Êxodo 16 e verso 20. Eles, então, deveriam colher somente a porção daquele dia. Êxodo 16, verso 20 a 27. Você pode ler aí esta palavra. Então, é uma coisa interessante. Conforme Êxodo também 16 e 31. O Senhor ordenou a Moisés para que enchesse um gomer, uma medida, um vaso redondo, enchesse de maná e colocasse na arca. Êxodo 16, versículo 32 e 33. E aí depois esse maná foi colocado ali, foi guardado, e aí nós encontramos uma promessa gloriosa de Jesus, quando aparece a João lá na ilha de Pátimo, quando ele então disse para João, quando escrevia aquelas cartas para a igreja da Ásia, Apocalipse capítulo 2 e verso 17, ele disse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido. Do maná escondido. Veja que ali estava um simbolismo que nós vamos entrar na terra prometida. Não estou dizendo de uma Canaã celeste, não estou dizendo de uma Jerusalém, ou melhor, de uma Canaã terrestre, não estou dizendo de uma Jerusalém terrestre, mas sim de uma Jerusalém celestial. Havemos de entrar e comer do maná escondido. Então veja que é promessa de Deus, promessa gloriosa, promessa maravilhosa de Deus. Cristo, ele é real, é disponível para todas as pessoas em qualquer idade ou em qualquer circunstância. Ele é o maná do céu para nossas vidas. Muito bem. Sumo sacerdote, ele era responsável pelo tabernáculo. Suas ofertas, as funções diárias, como também suas festas. E o sumo sacerdote era, então, responsável por ali. Então, 3 vezes por ano, ali naquelas festividades, a Páscoa, o Pentecoste, o dia da expiação, os sacerdotes estavam ali fazendo esse trabalho tão maravilhoso, apresentando para o povo a graça de Deus. Então, no dia da expiação, era responsabilidade peculiar do sumo sacerdote levar o sangue dos animais, o sacrifício ao Santo dos Santos, em memória a todo o povo de Deus que estava ali. Cristo entrou no santuário, não com sangue de bodes ou de bezerro ou de qualquer outro animal, mas com seu próprio sangue, sua própria vida, sua própria morte e a sua ressurreição. Ele entra então no Santo dos Santos e ali abre-nos um caminho para a glória celestial. Por isso que o estudo dos símbolos do tabernáculo é algo importantíssimo e maravilhoso. Você pode ampliar os seus conhecimentos, buscando livros, apostilas, estudos bíblicos, e mesmo lendo a respeito do tabernáculo aqui no livro de Êxodo e acompanhando as referências bíblicas. Aproximadamente 50 capítulos na Bíblia referem-se exatamente a esse
tabernáculo, estudo do tabernáculo. Vamos falar um pouco com respeito às vestes dos sacerdotes, não é? Desde Êxodo, capítulo 28, quando foi instituído o sacerdócio arônico, também a Êxodo, capítulo 39 a seguir, vemos ali as vestes do sacerdote, uma vestimenta parecida com um avental, vestida pelo sumo sacerdote. Ele era confeccionado em 4 cores, azul, púrpura, carmesim e branco, que era realmente aquilo que trazia também na cor do tabernáculo. Então era feito de linho torcido, e estas são as mesmas cores que estavam vistas na porta do tabernáculo. As 4 cores, nós vemos Jesus como ele era no seu ministério terrestre. Jesus viveu como homem na terra, um trabalhador, um carpinteiro de Nazaré, conforme Marcos 3, 6 e 3. Jesus trabalhou, mas ele tornou-se o sacerdote dos nossos bens futuros. Sacerdote que estava no céu, sacerdote que está no céu, que intercede por nós. Jesus estava ali, ele sabia o que significava o cansaço, a fadiga, ele teve fome, ele teve sede, ele dormiu, ele passou por momentos críticos da vida. Era um sacerdote, ele fez um trabalho extraordinário. Agora, no sacerdote, naquelas vestes, haviam pedras, conforme Êxodo capítulo 28, versículos 9 a 12, pedras que estavam penduradas nos ombros dos sacerdotes, que estavam ali penduradas. 6 nomes estavam gravados em cada pedra. Eram 12 pedras, 12 nomes. 6 nomes estavam gravados naquelas pedras. Totalizavam assim o nome das 12 tribos de Israel. Toda vez que o sumo sacerdote comparecia diante de Deus, no altar dourado, o altar do incenso, os nomes das tribos estavam ali. Ele estava levando perante Deus, apresentando aqueles nomes. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Ele é o bom pastor. Conforme João 10 e versículo 11. Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ele tem os nossos nomes. Ele tem os nossos nomes nas suas vestes. Ele tem os nossos nomes nas suas mãos. Ele está diante de Deus e intercede por nós. Ele está ali advogando a nossa causa, intercedendo por nós lá no lugar celestial. Quando você lê em Lucas capítulo 15, verso 4, dá para entender que o Senhor Jesus, ele sai em busca e procura da ovelha perdida, naquela parábola da ovelha perdida. Peitoral do sacerdote. Estamos tratando das vestes no capítulo 28 de Êxodo, para concluirmos o nosso estudo. Então, nesse peitoral, era a forma quadrada que ele tinha, estava aqui no seu peito, também feita de fios de ouro. Ele estava ali, então aquela forma quadrada, conforme você pode observar aí na figura, no slide. Ele está exatamente vestido, essa forma tão importante. Então os nomes conhecidos pelo sumo sacerdote, que estavam gravados em pedras, isso não era um capricho passageiro. Eles realmente era a vontade de Deus. Era Deus que tinha ali. Então ele tinha naquele peitoral uma coisa muito interessante, que estavam ali colocados naquele peitoral. Nunca hão de perecer aqueles que estão guiados por Deus. Nunca hão. Então aqui no lugar santo, a ênfase é sobre a vida. Jesus, o grande sumo sacerdote, veio para que nós alcançássemos a salvação, alcançássemos a bênção de Deus. João 10 e versículo 10, dizendo: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tinha um manto, conforme você vê aí no slide, esse sacerdote está vestido de um manto. Esse manto do sacerdote era feito de azul e tinha uma orla na qual então ele estava cingido com esse manto tão maravilhoso. A mitra e a lâmina de ouro, você vai ver nos versos 36 a 39 de Êxodo 28. Então ali era feita de linho fino. Geralmente o linho fino branco representa as obras da justiça, conforme Apocalipse, capítulos 19 e 8, vendo Jesus e um exército vestido de branco e vestido aquele linho branco como justiça de Deus. Então, portanto, meus queridos e amados alunos que estão participando, é uma coisa maravilhosa eu e você pensarmos nisto.
toda a mitra e sobre a testa do sacerdote, que estavam gravados na lâmina ali, santidade ao Senhor, que é uma coisa maravilhosa pensarmos nisso. Você observa então no slide o que realmente está passando. Mas, ao pensar em tudo isso, o que você pensa a respeito da sua vida, da minha vida? Paulo, ele escrevendo na sua carta, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele dizendo que nós estamos num tabernáculo. Esse corpo seu, esse meu, é um tabernáculo, é um invólucro, é um tabernáculo. Um dia esse tabernáculo será desfeito. E aquilo que aqui está dentro, minha alma, meu espírito, tua alma, teu espírito, receberá um novo corpo, um novo tabernáculo na glória celestial. Não mais um tabernáculo humano, mas um tabernáculo divino nos céus. Tabernáculo glorioso. Então, esta glória do Senhor que ele disse lá em João capítulo 17, verso 24, Senhor, eu rogo que essa glória que me deste, eu quero que aqueles que me deste vejam também a mesma glória, nós vamos receber a mesma glória no céu. A glória no tabernáculo, para concluirmos, fazendo essa conclusão, olhando sobre essa importância do tabernáculo, a glória que cobriu o tabernáculo. Durante o dia, formava aquela nuvem como uma sombra, e o povo de Israel caminhava pelo deserto, guiava o tabernáculo, e era guardado aquele povo debaixo daquela nuvem. Durante a noite, o deserto era frio, então à noite aquela nuvem se tornava uma coluna de fogo, e aquecia o povo. A glória do Senhor estava ali. Mas o povo de Israel perdeu a glória, perdeu aquela glória. Na caminhada mesmo no deserto, lá no capítulo 32 de Êxodo, nós encontramos quando Moisés pediu a Deus, Senhor, se a tua presença não for conosco, a tua glória não estiver conosco, não nos faça sair daqui. E Deus revelou a sua glória a Moisés para acompanhar. Mas o povo de Israel, mais tarde, no tempo do sacerdote Eli, o povo perde aquela glória. Acabou a glória de Israel. Ele perdeu exatamente aquela glória. Mas mais tarde, quando nós vemos no livro de Ezequiel, Ezequiel observa aquela glória retornando novamente para o templo. Aquela glória que havia perdido. Ela retorna no templo. Voltou, aquela glória que havia saído dentro do templo, foi para a porta do templo, para o meio da cidade, fugiu, ela retorna novamente para dentro, vindo pela porta do norte. E ela entra ali no templo, que já não era mais aquele tabernáculo, mas um templo, e a glória do Senhor. Quando nós vemos Ageu dizer a glória do segundo templo será maior do que a da primeira, revelava-se que Cristo na sua glória, Cristo, ele entraria no templo para revelar a sua glória. E Cristo fez, na sua natureza divina, na sua vida humana, ele entra exatamente no templo. Ali a glória do Senhor estava ali. E ele ensina no templo. Ele ensina. E quando ele pega o livro, que Lucas escreve lá no capítulo 4, de Lucas, verso 18, quando ele pega aquele livro e estuda, ele vai chegando, e aí ele chega nas palavras do profeta Isaías, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Ali estava dizendo que era o momento que cumpria aquela profecia. E ele estava ali para revelar aquela glória. Então o tabernáculo perdeu exatamente aquela glória. Hoje, a glória do Senhor repousa sobre mim, sobre você e sobre aqueles que creem no poder de Deus. A glória do Senhor repousa ali. E a glória do Senhor está nos céus. E o Senhor voltará um dia e revelará o seu poder de glória sobre a vida de todos nós. E nós somos participantes da vocação celestial e somos considerados como sacerdotes. O Senhor Jesus, ele é o nosso sacerdote. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Estaremos um dia com o Senhor, e a Bíblia diz que somos sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para oferecer sacrifícios de adoração, de louvor e glorificação a Deus. Que você receba essas bênçãos de Deus na sua vida e seja próspero. Qualquer dúvida que tiver com respeito a isso aí, nos colocamos à sua inteira disposição e você pode contactar-se conosco e procuraremos te ajudar da melhor maneira possível. Que essas duas aulas sirvam então de edificação, de crescimento na sua vida espiritual. Então lembre-se, o sacerdote, que o tabernáculo foi construído no deserto por Moisés, uma planta dada por Deus. Moisés e o povo de Israel construíram. A tribo de Levi, o sacerdócio levítico, era realmente que conduzia essa tenda, levando de um lugar para outro, carregando essa tenda. Arão era o sacerdote que estava trabalhando ali.
O tabernáculo ele tinha o seu átrio. O átrio exterior e o interior. Do exterior ficava o povo, quando armavam as tendas. No interior, então, entrava ali os sacerdotes, onde estava a pia de bronze, onde estava o altar de incenso, onde estava a mesa dos pães da propiciação. Aí havia a tenda que era coberta, dividida em duas partes, lugar santo e lugar santíssimo. No lugar santo, ao entrar ali no lugar santo, a gente ia encontrar o candelabro ali que estava ali, e os sacerdotes ali entravam e glorificavam a Deus. E depois ele ia para o lugar santíssimo, e no lugar santíssimo ele ali oferecia dons ao nosso Deus em prol do povo, intercedia pelo povo. E tantas coisas importantes que existem. É amplo isso aqui, é muito amplo. E você pode ampliar os seus conhecimentos estudando e melhorando cada dia mais o seu conhecimento no sacerdote. Lembre-se que você é um tabernáculo. Deixa a glória de Deus brilhar na sua vida. Deixa que a nuvem de glória dirija os seus passos e possa te guiar no deserto desta vida. Estamos caminhando em um deserto, estamos marchando rumo a Canaã celestial e por isso precisamos das bênçãos de Deus. Intercedam, façam algo, glorifiquem a Deus e vivam a vida de bênção. Meus parabéns para você que está participando da aula. Meus parabéns a você que veio participar conosco. Deus te abençoe em nome de